Vamos ficar de pé, vamos ler Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, para nós termos uma base, não é, nessa manhã. Escritura muito conhecida, não é? Todos nós estamos bem familiarizados com essa escritura. São escrituras chaves, não é? Da mensagem. São escrituras principais, né? Que nos colocam em contato mais direto com a mensagem do profeta. Nós vamos ler um pouquinho. Apocalipse 10, versículo 1 em diante. Todos acharam? Vamos lá. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho na mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Amém. Vamos repetir todos juntos o versículo 7, todos juntos, né? Vamos lá? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos. É muito bom ler a Bíblia. Ler a Bíblia é muito bom, porque à medida que você vai lendo a Bíblia, nós vamos aprendendo mais, não é? O Espírito Santo vai abrindo mais o nosso entendimento, para nós compreendermos melhor a Bíblia, compreendermos melhor a palavra, e com isso nós aprendemos mais. Quando nós aprendemos de Deus, que Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Quando a gente aprende dele, a gente vê que o jugo dele não é pesado. O aprendizado, o aprender de Deus, não traz para nós um jugo pesado. Porque ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, à medida que nós vamos lendo a Bíblia, vamos lendo a mensagem, vamos entrando
no detalhe da mensagem, naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, nós vamos crescendo, não é? Na presença de Deus, vamos adquirindo aquela paz infinita, não é? Aquele sentimento da eternidade que Deus, que a Bíblia diz, Paulo disse que excede todo entendimento. É essa paz que excede todo entendimento, né? Então nós vamos crescendo na graça de Deus. Domingo passado nós falamos um pouquinho aqui sobre vários pontos, né? Nós abordamos vários pontos aqui sobre, falando sobre a terra, né? A Bíblia cita muito falando sobre a terra, e nós vimos aqui no domingo passado que essa terra que a Bíblia fala, e o profeta fala na mensagem, ela é Jesus Cristo. A Bíblia, o Espírito Santo, quando ele falou através do profeta, ele falou de forma espiritual. E nós temos, a nossa mente, ela tem que sair fora desse mundo natural para entrar no mundo espiritual, que é Cristo. Senão nós vamos ficar aqui embaixo. Nós vamos ficar aqui embaixo. O que significa ficar aqui embaixo? Ficar aqui embaixo é ficar olhando para as coisas desse mundo, para as coisas dessa terra. Então a nossa mente não sai daqui, ela não se transporta para uma outra dimensão, que é Cristo, para entendermos, para termos o nosso entendimento transformado, como disse Paulo na Bíblia, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós nunca vamos sair dessa mente natural se nós não deixarmos esse entendimento natural de lado e deixarmos o Espírito Santo nos ensinar, deixar ele entrar na Bíblia, né? Como o profeta naquele dia, como o Espírito Santo disse para ele assim: vamos dar uma volta, vamos andar um pouquinho, né? E aí o profeta foi e aceitou o convite de Jesus, né? E foi andando, foi caminhando. Nós temos que fazer isso, deixar o Espírito Santo nos levar na palavra, na mensagem, e entrar em lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, né? E aí, quando nós deixamos o Espírito Santo fazer isso, nós vamos a lugares que nós nunca pensamos em ir antes, né? Então, toda vez que a Bíblia fala nessa terra, a terra, ele está se referindo àquela terra, que é Cristo, aquela cidade, que é Cristo. Então, nós abordamos isso domingo passado, né? Falamos sobre o sétimo selo, falamos sobre o sexto selo, onde tudo se cumpre debaixo do sexto selo, né? E falamos a importância do sétimo selo. Por que houve a meia hora de silêncio, né? Por que houve a meia hora de silêncio? Por que antes o céu estava barulhento, havia louvores, havia honras, glórias, os 4 animais, os querubins, os serafins, estavam todos louvando a Deus ali, todos gritando, santo, 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 todos louvando a Deus, e de repente houve um silêncio no céu, pelo espaço de meia hora. Então, nós abordamos isso, e por que o céu ficou em silêncio? Porque Deus não estava mais lá. Ele não estava mais lá. Ele desceu e veio para a terra. Para onde? Como foi cantado aqui o hino, né? Viver em carne humana aqui na terra, né? Então, nós abordamos esse assunto, e hoje eu quero discorrer um pouquinho, se Deus permitir, quero discorrer um pouquinho para a gente entender melhor, né, essa questão do sétimo anjo. O sétimo anjo. Eu estou aqui com a mensagem, o intervalo, né?
ou a brecha. A gente pode falar de qualquer forma, né? Ou o intervalo ou a brecha. O intervalo é a brecha entre as 7 eras da igreja, o irmão Branham está falando sobre isso, e os selos. Então, o irmão Branham, ele fala aqui assim, ó, o cordeiro avançando desde a glória para intercessões. Aí ele diz, muito bem, para fazer reivindicações agora por sua redenção. Lembre-se, ele esteve em sua obra de mediadora aqui atrás. Então, o cordeiro, nós estamos aqui vendo, tem 7 eras da igreja aqui. O irmão Branham pegou as 7 mensagens das eras da igreja. E ele está falando aqui, ele esteve em sua obra mediadora. Quer dizer, mediador significa que nenhum homem, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum sacerdote poderia fazer intercessão pelos pecados do homem. Nenhum homem. Nem Nossa Senhora, ninguém poderia fazer intercessão pelos pecados do homem. Somente Ele, Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele pagou o preço. Ele foi o cordeiro que foi lá no Calvário e pagou o preço, cumprindo a profecia de João, quando disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele era o único que poderia fazer mediação. Então o irmão Branham está falando aqui, o irmão Branham está explicando o tempo do fim. Ele está explicando o que realmente estava acontecendo quando ele estava pregando a sua mensagem ali. Então ele disse assim, ele estava em sua obra mediadora aqui atrás, aqui atrás. Durante o tempo que essas eras discorreram, ele tinha que estar assentado lá no trono da intercessão, intercedendo com o sangue que foi derramado lá no Calvário, por aqueles nomes que estavam escritos no livro e predestinados desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, haviam 7 nomes redentores que estavam escritos no livro da vida. Perdão, explicando melhor, na verdade são 6 nomes redentores que estavam no livro da vida, porque o irmão Branham diz que o livro da vida do Cordeiro só tem a noiva lá, só a noiva que está lá. Mas no livro da vida haviam outros nomes lá. Então o Cordeiro estava fazendo intercessão por aqueles nomes. Enquanto não entrasse o último nome, naquele livro, ele não poderia sair de lá. Então o irmão Branham está falando aqui, ele esteve em sua obra mediadora aqui atrás. Olha aqui, aqui atrás. Mas lembre-se, estes selos estão prontos para serem abertos. E o Cordeiro veio do santuário de Deus, avançou à frente. Aí ele diz assim, espere até chegarmos lá, naquela certa hora, e tomarmos aquela meia hora em que houve silêncio. Nós falamos aqui domingo passado. Por que houve silêncio? Porque ele não estava mais lá em cima. Ele desceu, ele saiu da sua glória. Ele agora estava aqui andando num corpo humano, vivendo no homem na terra. Estava andando em carne humana. Satanás não podia captar isso, não podia tirar esse mistério, não podia fazer nada, porque Deus estava cumprindo a sua obra final. Deus estava concluindo a sua obra com a igreja aqui no último dia. Então ele não estava mais lá na glória. Então o irmão Branham diz assim,
O santuário está fumegando. Agora, irmãos, vocês imaginam agora as pessoas que ainda estão, que não captaram essa revelação, que ainda estão com aquela mensagem, não é nem com aquela mensagem, né? Essa não é nem a forma da gente falar, que a mensagem ela é uma só e ela é verdadeira, mas estão ainda com aquele entendimento de que ele não saiu de lá, de que nada aconteceu. Elas estão ainda confiando num trono de intercessão que está lá no céu. E elas não alcançaram ainda entendimento de que ele não está mais lá, de que ele desceu para a terra e ele cumpriu a sua palavra. Então, olha só, essas pessoas, olha o Mombrana falando aqui, ó, o santuário está fumegando. Isso significa que não há mais misericórdia lá naquele santuário. Não há mais. Sabe por quê? Porque a misericórdia desceu para a terra, estava andando aqui na terra no homem. Então, até mesmo quando o irmão Brando orava, vocês vão ver muitas mensagens do irmão Brando orando, e no final da mensagem ele fala assim, ele diz assim, ó pessoas, se você ainda quer entrar, se você deseja isso, levante sua mão e diga, irmão Brana. Não sei se alguém já leu isso aqui em alguma mensagem, mas inúmeras mensagens, lá no final, quando ele vai orar pela igreja, ele fala isso. Ele diz assim, levante sua mão e diga, irmão Brana. Isso não é à toa, irmãos. Nada que o profeta disse é à toa, tudo tem um significado. Tudo foi pontuado por Deus, porque Deus é perfeito. Então ele diz assim, levante a sua mão e diga, irmão Brana, lembra-te de mim. Eu também quero entrar, irmão Brana. E aí ele orava e a pessoa levantava a mão. Sabe por quê? Porque ali estava o trono de misericórdia. Era a última chance para as pessoas entrarem em Cristo. Depois que essa mensagem terminou, concluiu, Deus fechou a porta, as pessoas só entram por fé. E o irmão Branco diz que fé é revelação, fé não é dúvida, fé é uma certeza, fé é descanso. Não entra mais porque tem um mensageiro aqui na terra. Não, só entra por fé, só entra por revelação. Tem que captar o segredo. Então, olha o Romano falando aqui, não há mais intercessão. O sacrifício partiu, quer dizer, foi embora. É um tribunal agora, é juízo. Não há mais sangue nele. Por quê? Porque antes o cordeiro estava lá, ensanguentado. Ele foi imolado lá no Calvário. E desde então, ele morreu, foi ao inferno. Né? Nós falamos aqui domingo passado. Foi lá fazer o quê? Tirar as almas que estavam lá, que haviam morrido sob sangue de animais, como Abraão, Isaac, Jacó e todos os santos do Antigo Testamento. Ele tinha que ir lá no inferno. O irmão Branco diz assim, ele se tornou nosso parente redentor. E quando ele fez isso, ele tomou os nossos pecados sobre ele. Quando ele tomou os nossos pecados, ele foi digno de juízo. Então ele tinha que ir para o inferno. Mas Jesus foi para o inferno. Ele foi. Ele tomou os nossos pecados e foi para o inferno. Que era para nós irmos. Era para o homem, o ser humano ir para o inferno. Mas quem foi ele. Ele tomou o nosso lugar e foi lá no inferno. Só que ele foi lá com o preço pago, com o título na mão. E aí ele bateu lá na porta do inferno e tirou. A Bíblia diz que, Mombrana diz que Abraão saiu, Sara saiu, Isaac saiu. E cada um, quando viu ele, quando enxergou ele, viu ele de acordo como ele apareceu lá naquele dia. Jeremias viu ele como uma roda dentro da roda. A roda fala de eternidade.
Jeremias viu ele como uma roda dentro da roda. E quando ele apareceu lá, Jeremias saiu na porta, olhou para ele e disse assim: é aquela roda, é a roda dentro da roda. Cada um viu ele. Quando Abraão chegou lá, que a porta se abriu, que ele saiu e viu Jesus Cristo, ele disse assim: ó, Melquisedeque voltou para falar comigo. Aquele Melquisedeque que esteve comigo lá, foi ele que eu matei o bezerro cevado, foi ele que eu tirei do melhor bezerro que eu tinha e mandei preparar para ele, foi ele. Então ele foi lá e tirou os santos do Antigo Testamento. Então o irmão Branham diz assim, ó: não há mais sangue nele, porque o cordeiro coberto de sangue se afastou. Não espere até esse tempo. Lembre-se, no Antigo Testamento, enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório, era juízo. Mas enquanto o sangue estivesse ali, havia misericórdia. O irmão Branham bate no púlpito 5 vezes. Mas quando o cordeiro se afastou, foi a conta, quer dizer, acabou. O que ele tem sido? Ele tem sido intercessor. Durante as eras, ó, aqui, ó, durante cada era, ele intercedeu com sangue. Então ele tem sido intercessor. Nenhuma outra pessoa, está vendo? Então quando um pastor, quando um homem diz para você assim: olha, eu vou tomar no seu lugar, eu vou te apresentar lá, sou eu que vou te apresentar lá. Olha, irmãos, para um homem dizer isso, ele tem que ser um profeta. Olha o Branham aqui dizendo, ó: nenhuma outra pessoa, diga-me onde Maria poderia fazer intercessões. Então, o que Maria poderia oferecer? O que poderia oferecer São Francisco, Santo Assis, ou qualquer Santa Cecília? João nunca viu 1000 santos saírem do local de mediação. Ele viu um cordeiro que tinha sido morto, ensanguentado. Não importa quantos santos foram mortos, todos eles o mereceram, cada um deles. Como o ladrão disse na cruz: nós pecamos e merecemos isto, mas este homem nada fez. Ele era o único homem que era digno. Amém, aleluia. Ele era o único que era digno. Então só ele poderia fazer intercessão pelos pecados. Só ele. Então o irmão continua explicando. Ele diz assim, ó: aqui vem ele. Então ele sai do trono da intercessão, ele está lá. Quando o irmão Branham pregou a mensagem à brecha, ele disse assim, ó: ele está dando um passo agora do trono. Na mensagem à brecha, o irmão Branham fala isso. Ele está dando um passo agora do trono. Ele está se levantando e dando um passo. Por quê? Porque ele estava vindo para abrir os selos. E ele era o único que podia abrir os selos. Paulo não podia abrir os selos. Nenhum dos mensageiros podia abrir os selos. Então o irmão Branham diz assim: agora ele vem do posto de intercessão. Para que ele está vindo agora? Observe. Oh, que coisa! O irmão Branham bate palmas 3 vezes. Eis que veio um cordeiro, tinha sido morto, e ele apareceu. Oh, que coisa! Para quê? Para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Amém. Você tem vontade de ir a um canto, sentar-se e chorar um pouco? Eis que vinha um cordeiro ensanguentado. Não havia nada lá. Toda a celebridade estava de pé ao redor, mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Assim, aqui vem o cordeiro. Agora, seus dias de intercessão estão terminados. Os dias de mediador
terminados. Então, quando termina a intercessão, o que ele tem que fazer agora? Ele tem que cobrar, reivindicar. Reivindicar é você pedir alguma coisa que é direito seu. É você reclamar alguma coisa que é direito seu. Então ele se levanta daquele trono, começa a dar um passo e sai de lá e vem na terra, num corpo humano. Ele vem para quê? Para abrir os 7 selos. Os 7 selos é o título completo da redenção. É Cristo. Ele vem para trazer isso e reivindicar os direitos que ele tem. O irmão Branda diz assim, ó, é aí que está lá. Olha aí, ó. Espere até que entremos nos selos e não haverá mais demora. Isso mesmo, aquela meia hora de silêncio. Observe o que acontece naquela meia hora de silêncio, por ocasião daquele 7º selo. No próximo domingo à noite, porque ele estava começando a pregar. Era um domingo quando ele pregou, e ele ia pregar o 7º selo no domingo que vem. Então ele estava preparando a igreja para passar pelo primeiro selo, pelo segundo selo, terceiro, até que ele chegasse ao último selo, no outro domingo. Então ele estava falando, espere até chegarmos lá, e vocês verão o que acontece, o que sucede. E lembre-se, olha só, ele aparece, para que ele aparece? Para fazer suas reclamações, suas reivindicações. Agora, ó que coisa, aparece para fazer suas reivindicações. Agora, ele tinha feito a obra de parente, ele tinha descido, tornado homem, morrido. Ele fez a obra de redenção de parente, quer dizer, ele se tornou um de nós. O pecado que era para nós pagarmos, para o homem pagar, ele veio e pagou no nosso lugar. Foi ele. Então, nenhum de nós, nenhum homem, nenhum pastor, nenhum sacerdote, ninguém pode dizer alguma coisa de si mesmo. Ninguém tem nenhum mérito. Ninguém fez nada. E ninguém faz nada. Nós não fazemos nada para agradar a Deus. Mas foi Ele é quem fez todas as coisas por nós. Ele cuidou de tudo por nós. Foi Ele é que nos fez conhecer essa mensagem. Foi Ele. Glória a Deus. Ô irmão, eu não vou nem falar do Rio de Janeiro. Eu poderia falar a nível do Brasil, a nível do mundo. Quantos milhões de pessoas tem no mundo? Eu não sei. Tem estatística, mas eu não me preocupo muito em observar isso. Mas quantos milhões de pessoas tem no Brasil? Quantas mil pessoas tem no Rio de Janeiro? Ou milhões no Rio de Janeiro? Mas quantas pessoas tem aqui nesse lugar onde você mora? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas tem aqui nesse lugar onde você mora? E por que essas pessoas não têm conhecimento dessa mensagem? Você acha só que você conheceu a mensagem porque você é bom? Não, porque aprove a Ele que você conhecesse isso, porque você é um filho de Deus. Por isso que você conheceu a mensagem. É por isso que você tem um entendimento aberto que nenhuma pessoa lá fora pode ter. Nenhuma pessoa, às vezes está andando do seu lado, está sentado com você no ônibus, está andando com você, mas não pode entender o que você entende. Não pode enxergar o que você enxerga. Por quê? Porque aprove a Ele te dar isso. Então, irmão Branham, ele diz aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele tinha descido, tornado parente nosso, né? Agora ele entra em cena para requerer seus direitos. Então, quando ele veio e morreu pelos nossos pecados, quando ele veio ali na cruz, quando ele estava intercedendo aqui durante as eras, ele estava como um cordeiro. Só que quando João teve essa visão,
quando João olhou para ver o cordeiro, ele não viu um cordeiro. O anjo disse para ele assim, ó, eis aí o cordeiro. Mas quando ele olha, por quê? Porque João representa, a pessoa de João ali no Apocalipse, representa a igreja, a noiva. Quando ele olha, a noiva não pode olhar no cordeiro, porque quando ele vem para se casar com a noiva, ele vem requerendo ela. Ele vem reivindicar a sua igreja. Então quando ele olha e vê um leão. Ele olha e enxerga um leão. Desculpa, o anjo diz para ele um leão, né? E quando ele olha, ele vê um cordeiro, né? Agora, veja bem, agora ele entra em cena para requerer seus direitos, quer dizer, reivindicar. Observe o que acontece. Ó, que coisa, pelos quais ele foi morto. Está vendo? Ele vem requerer os seus direitos pelos quais ele foi morto, pois tornou-se parente do homem para morrer em seu lugar, para redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. Então o anjo disse para ele, ele era um leão. Veja, o ancião o chamou e disse, um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, o intercessor, um cordeiro ensanguentado, mas agora aparece como um leão. Isso significa o quê? Seus dias de intercessão acabaram. Quando ele era um cordeiro, ele estava intercedendo. Ele estava manso, intercedendo, ensanguentado, sacrificado. Mas quando ele vem na última era para requerer o que é seu, ele vem como um leão. E um leão não está ali pedindo nada. Um leão não está ali submisso a nada. Um leão está pedindo o que é seu. Me dá, é meu. Está reivindicando. Então, o irmão Branham diz assim, ó, e lembre-se, isto vem na 7ª era da igreja. É onde as pessoas não entendem o livro de Apocalipse e encaixam isso em outro lugar. Colocam essa escritura em outro lugar, então não vai bater. Então a pessoa vai ficar esperando alguma coisa acontecer que não vai acontecer. Então o irmão Branham diz assim, ó, quando os mistérios de Deus serão abertos, quer dizer, aonde que os mistérios são abertos? Na última era. Por quê? Não foi aberto na primeira, na segunda, na terceira, na quinta, na sexta. Na última era, os mistérios são abertos. Agora observe com bastante atenção. Isto é algo que você precisa entender. Agora, ele esteve fazendo sua obra lá atrás, ó, de mediadora, fazendo intercessão pelo crente, ó, por 2000 anos. Ele esteve lá atrás. Um cordeiro, agora ele está avançando desde a eternidade, quer dizer, ele está saindo da intercessão, saindo do trono, ó, para tomar o livro da propriedade documentada e para abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Então, quando o Branham abriu os selos, quando esse poder de Deus desceu, quando essa nuvem apareceu e dela saiu os mistérios entregues ao profeta, para que o profeta trouxesse para a igreja, era o tempo do fim, irmãos. Isso não tem dúvida na mensagem. Era o fim ali, acabou. Deus encerrou, Deus fechou a porta, acabou. Vocês entendem? A congregação diz amém. Muito bem, vamos prosseguir então. Irmão Branham falando, né? Agora, abrir os selos e divulgar todos os mistérios a eles, ao 7º anjo. Então, todos os mistérios, olha aqui, ó, a mensagem de Paulo trouxe um mistério? Trouxe. Cada mensageiro trouxe um mistério, mas eles não puderam ter o mistério completo de Jesus Cristo, a revelação completa de Jesus Cristo, porque não era o dia deles. Então eles tiveram que pregar a mensagem,
Paulo teve que falar da fé, pregar a mensagem, chegar no tempo dele e morrer e ir para o túmulo. Ele teve que descer à sepultura e esperar até que viesse o dia da redenção. Todos eles passaram por isso. Então, o irmão Branham diz assim, cuja mensagem é revelar, quer dizer, ele entrega esses mistérios ao sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão nestes 7 selos. Está vendo? Foi isso o que ele disse aqui. Todos os mistérios estão nestes 7 selos. E o Cordeiro aparece agora, depois de ser o mediador entre Deus e o homem, ele se torna um leão. E quando se torna um leão, ele toma o livro. Por quê? Ele agora pode reivindicar o livro. O que está escrito nesse livro? O que está escrito lá nesse livro? Está escrito lá o nome de Paulo? Está escrito lá o nome de Irineu? Está o meu nome escrito nesse livro? Não. Está o seu nome escrito nesse livro? Não. Está o nome daqueles que Deus viu para essa obra de redenção antes da fundação do mundo. Então, quando você chega lá e olha o livro da vida, você vai ver lá o nome dos 6 mensageiros. Mas quando você abre o livro da vida do Cordeiro, só tem um nome escrito lá. E esse nome representa todos aqueles que creem na mensagem daquele mensageiro. É só o profeta que está lá. Então, ele, durante 2000 anos, o Cordeiro veio fazendo a obra de intercessão, intercedendo pelo crente. Ele intercedeu pelo crente da primeira, da segunda, veio intercedendo, até que entrasse o último nome. Quando entra o último nome, Jesus não pode mais ficar no céu, ele tem que vir voltar. Agora, ninguém pode tomar o livro. Veja bem, ninguém pode tomar o livro. Ele ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa. Olha aí, mais uma vez. Quando um homem chega e diz assim, eu vou apresentar vocês lá, ele tem que ter poder para chegar na mão do anjo e tomar o livro. E o único que pôde receber esse livro foi o profeta. Porque esse livro é o livro da redenção, é a revelação dos 7 selos. E o anjo forte desceu do céu e trouxe esse livro ao 7º anjo. Então o irmão Branham tinha a capacidade, a missão de nos representar lá. Por isso é que o rapto acontece com uma pessoa, com um só. Por isso que é ele que sobe no meio daquela nuvem ali. Quando ele sobe lá, ele te representa lá. É o mensageiro que está ali por nós ali, representando todos aqueles que creram na mensagem do tempo do fim. Então o irmão Branham diz assim, nenhum papa, nenhum sacerdote, seja o que for, eles não podem tomar, o livro, não podem tomar. Os 7 selos não foram revelados, está vendo? Mas quando o mediador, Jesus Cristo, que estava lá no trono, quando o mediador, quando a sua obra é concluída, quer dizer, a sua obra de intercessão termina, veja, como intercessor, ele aparece. Ele apareceu ou não apareceu? Quando terminou a intercessão, ele apareceu. Agora, as pessoas estão perguntando, aparição ou vinda? É muito simples. Eu nunca vi ninguém aparecer sem vir. Eu não posso aparecer sem vir. Se eu aparecer em algum lugar, porque eu estou lá. Se você aparecer em algum lugar, porque você está lá. Então a aparição é a vida. O irmão Branham está dizendo aqui, ele aparece. Observe, que coisa, está vendo?
ele sai para tomar o livro. Agora observe, para revelar os mistérios de Deus sobre os quais outros têm feito suposições. Está vendo? Todos aqueles mensageiros ali, durante as suas eras, durante o seu período, eles quiseram entender esse mistério. Eles se esforçaram para captar esse mistério. Então eles fizeram suposições. Deve ser isso. Deve ser dessa forma. Deve ser daquela forma. Fizeram, aos quais todos os outros fizeram suposições em todas estas eras denominacionais. Veja, então, o sétimo anjo, se este livro de mistérios é a palavra de Deus, o sétimo anjo tem de ser um profeta. Vou repetir. O irmão Branco está dizendo aqui, ó, se este livro da redenção é a palavra de Deus, o livro da redenção é a palavra de Deus ou não? Amém? Amém? Então, se este livro de mistérios é a palavra de Deus, o sétimo anjo tem de ser um profeta. Mas por que ele tem que ser um profeta? Só vem a profeta. A palavra só vem a profetas. Até o que entender isso de forma tranquila, para a gente poder gravar essas coisas. Então, se o livro da redenção, que é o livro de mistérios, é a palavra de Deus, e ela é, e ele é, então, o sétimo anjo tem de ser um profeta. É o que o irmão Branco está falando aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus, aqui, para a palavra de Deus vir a ele. Nenhum sacerdote, papa ou qualquer outra coisa pode recebê-la. A palavra não vem a tais, a palavra vem somente a um profeta. Sempre, Malaquias 4 prometeu tal coisa. E quando aparecesse, ele tomaria os mistérios de Deus, com que a igreja ficou toda emaranhada em todas estas denominações, que foi durante as eras, e restauraria a fé dos filhos de volta aos pais. E então o juízo cairia ao mundo e a terra seria queimada. Olha aí a questão da terra. A terra seria queimada, quer dizer, ele já apareceu? Já. Os mistérios saíram dali e foram entregues a quem? Ao sétimo anjo. Por quê? Porque ele era um profeta. Não é isso? Muito bem. O sétimo anjo toma os mistérios de Deus, revela os 7 selos e entrega para a igreja. Não é isso? Mas a terra é queimada. Mas a terra continua aí. A terra continua aí. As pessoas estão continuando a trabalhar, a comer, beber, casar, dar-se em casamento, como era lá no tempo de Noé. O mundo segue como sempre foi, diz o profeta. Então, de que terra ele está falando? Dessa terra. Ele está falando daquela terra. Aquela terra é queimada, é purificada pelo fogo. E ela nunca mais tem pecado como tinha antes. Porque a falta da palavra, não tem como você ter a palavra e pecado. Não, se você tiver a palavra, não tem pecado. Se você tiver o pecado ali, não tem a palavra. Porque os dois não têm comunhão. Então veio a palavra na terra, queimou todo o pecado daquelas 7 eras da igreja, daquele corpo ali. Então agora é só ele que habita ali. É essa terra. Está vendo, irmão? Nós temos que tirar a visão desse mundo natural. Nós temos que ser transportados para outra dimensão, para que nós vejamos a nossa salvação. Então, irmão Brana, continua. Olha aqui, vocês entendem agora? Amém. A congregação diz amém. Muito bem. Outros fizeram suposições na era denominacional, mas veja, ele tem de ser este homem, o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 4, o sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele. Agora, por que os pastores
falam que vai, eu vou te representar lá, porque eles não entendem essas coisas. Às vezes a pessoa não fala até, não é nem com arrogância não, é porque ele não sabe. Ele não sabe o que você sabe. Ele não entendeu o que você entendeu. Ele não foi guiado nas Escrituras pelo Espírito Santo como você foi guiado. Então o irmão Branham diz assim, veja. Ele recebe de Deus os mistérios de Deus e cumpre todos os mistérios que foram deixados de fora no decorrer das eras denominacionais. Quem faz isso? O sétimo anjo. É ele que faz isso. É o profeta. Agora, irmão Branham diz assim, o Cordeiro é o único mediador. Nós vimos isso agora nos outros parágrafos. Está vendo? Ele foi aquele que apareceu. E o que ele fez agora? Ele esteve aqui atrás intercedendo. Nós já vimos isso. Até seu sangue fazer expiação por toda a pessoa. E o Cordeiro agora sabe o que está escrito no livro. Ele sabia os nomes que estavam lá. Assim, ele sabia desde a fundação do mundo que seus nomes estavam lá, de modo que ficou aqui atrás, nas eras passadas, e fez a obra de mediador, assim, obra mediadora, até que cada um que foi posto no livro tenha sido redimido, e está terminado. E agora ele aparece. Então, irmãos, olha só, é por isso que quando essa nuvem apareceu, vocês vão reparar o seguinte: o irmão Branham, quando teve a visão, há um ano atrás que aquilo aconteceria, ele disse para a esposa dele assim: olha, eu não vou aguentar isso quando acontecer. Eu vou morrer, porque um homem não vai... Ele teve a visão, irmãos. E a visão foi tão forte que ele disse assim: olha, cuide das crianças, case-se novamente com um bom homem e cuide das crianças, porque ele falou assim: vai ser tão forte que eu não vou voltar. E foi muito forte. O poder de Deus veio e causou 3 estrondos tremendos naquela montanha. Quando aquelas 3 explosões aconteceram, a copa das árvores se cortaram, todas as copas das árvores se cortaram. Era o poder de Deus ali, era a vinda dele. A terra não pode suportar. Glória a Deus. As rochas se fenderam. Olha, irmão, eu já vi explosão, eu já estive lá onde eu morava. Eu até brincava no meio da obra lá, quando eu era garoto, e eles furavam a pedra, aquelas brincadeiras, furavam a pedra e faziam aqueles tubos no meio da pedra e colocava dinamite. E eu ficava olhando eles faziam aquilo, eu achava muito bacana aquilo. E aí quando eles terminaram, falaram assim: todo mundo tem que ir embora, todo mundo para muito longe, tinha que sair de lá, e aí tinha que correr para muito longe, que ia explodir tudo. Aí quando explodia tudo, a gente voltava lá correndo, era criança, voltava lá correndo, para ver como é que explodiu, em quantos pedaços saíram, como é que foi a explosão. E eu nunca vi uma explosão que o homem faça que uma pedra seja cortada no formato de uma pirâmide. Mas quando as 3 explosões aconteceram lá naquela montanha, lá no Monte Pôr do Sol, está aqui nas fotos, olha aqui, aonde apareceu aquela nuvem, naquela montanha, o irmão Branham estava de pé lá, e quando aconteceu as 3 explosões, as rochas se explodiram e pedaços de pedra no formato de uma pirâmide foram achados lá embaixo. As pessoas passavam, pegavam aquelas pedras e não entendiam, para ela aquilo não era nada, e usavam. O irmão Branham diz que pessoas usavam até como peso de papel em cima dos escritórios, que era bonito. Que pedra bonita, no formato de uma pirâmide, vou usar como peso de papel, mas era o juízo de Deus atingindo o oeste.
quê? Porque não havia mais intercessão, irmãos. Era a hora do Cordeiro tomar os 7 selos, entregar ao 7º anjo, o 7º anjo revelar os selos e entregar a nós. Salvação vindo nas asas de uma águia. Então o irmão Branham está dizendo aqui, veja, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sabe qual era a obra de parente? Testificar diante dos anciãos. Lembra-se de Boaz tirando seu sapato? E assim por diante? Ele fez tudo isso agora. Agora, ele vem receber sua noiva. Amém. Ele vem agora como rei. Acabou a intercessão? Ele saiu do santuário, então ele agora vem como rei. Ele está em busca de sua rainha. É a escolhida. Agora, ela tem que ser especial. Ela estava na última era. A noiva palavra. Por que a noiva palavra? Porque ela era feita do mesmo material que ele era feito. Isso significa dizer, se Jesus curou os enfermos aqui, tinha que haver um ministério na última era curando os enfermos. Se Jesus ressuscitou os mortos aqui, tinha que haver um ministério ressuscitando os mortos na última era. Era a sua noiva, era a sua escolhida, era a sua amada, ela era feita do mesmo material que ele era. Então ele vem e aparece para vir e reivindicar, casar com ela. Só que ele vem com o documento na mão de redenção, o título de redenção, para ser assinado e o casamento acontecer. O irmão Branham está dizendo aqui, ó, veja, olha aqui, ó. Ele vem agora como rei, ele está em busca de sua rainha. Amém, amém. Neste livro está todo o segredo disto enrolado. Ó. Enrolado. 7 selos, ó irmão. 7 selos esperando que ele venha. Esses 7 selos, todo o mistério disso, todo o mistério de toda essa trama estava enrolado nos 7 selos. Estava aguardando o quê? A vinda dele. Por que nós temos as mensagens dos selos pregadas e reveladas hoje? Porque ele veio, irmãos. Agora, as pessoas estão com essa mensagem na mão, estão lendo essa mensagem, estão usando elas nos púlpitos, pregando essa mensagem dos selos, e ainda negam que Jesus Cristo já tenha vindo. A maior prova da sua vinda é a revelação dos 7 selos. Então o irmão Branham diz assim, ó, tomemos estes símbolos. Eu vou pular para a gente ver quais são os símbolos. Ó, quando João olhou para esse cordeiro, ele tinha 7 chifres. O irmão Branham diz, eram as 7 igrejas. Eram essas 7 igrejas aqui. 7 chifres. Veja, as 7 eras da igreja, porque essa era a proteção do cordeiro. Aquilo com que ele protegeu seus direitos na terra. Foi um grupo de pessoas enviadas por Deus que protegeu. Olha aí, ó, tá vendo? Que grupo de pessoas foi esse? Está aqui, ó, o nome deles, ó, aqui, ó. A obra redentora aconteceu com eles. Foi um grupo de pessoas enviadas por Deus que protegeu. Veja, o chifre no cordeiro. Aí ele fala de outro símbolo. 7 olhos. Cada chifre tinha um olho. Ó, são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos. São 7 videntes. São os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra. Eles estão procurando alguma coisa. Eles estão olhando, 7 olhos. Os 7 olhos significam ver.
Ver significa profetas, videntes. Este cordeiro tinha 7 chifres, e em cada chifre tinha um olho, 7 olhos. O que é isto? Cristo e sua noiva. 7 eras da igreja. Dali houve 7 profetas que saíram, 7 videntes, olhos. Assim, o último tem de ser um vidente. Irmão Branda diz, um vidente é um profeta. Aí ele diz assim, ó irmão, ufa, isso não faz sentir-se religioso por dentro? A congregação diz, amém, não por boas obras que tenhamos feito. Está vendo, irmãos? Não tem nada a ver com o que você faz. Não tem nada a ver com o que eu faço. Não por boas obras que tenhamos feito, mas por sua misericórdia. Amém. A Bíblia diz, ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Isso é uma prerrogativa dele. Ele pode pegar qualquer pessoa que ele quiser e dar salvação para ela. E nós não temos nada a ver com isso. É ele. Ele pode pegar a mim, ele pode pegar a você e nos dar a salvação. O diabo nos acusa dizendo assim, não, ele não merece a salvação. Mas ele disse assim, mas eu dou a salvação. Isso é problema dele. Nós não fizemos nada para ele. É isso que nós temos que entender de uma vez por todas. Eu não estou aqui porque eu fiz nada, pelo contrário, eu faço tudo errado. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós já muito teríamos sucumbido, irmãos. Mas é a graça dele, é o favor imerecido que ele te dá a salvação. O irmão Brando diz assim, ó. E ele foi diretamente à destra de Deus, tomou o livro da sua mão e requereu os seus direitos. E ele disse assim, ó, eu morri por eles, eu sou o parente redentor deles. Eu me tornei homem. E fiz isto para trazer aquela igreja de volta, aquela que vi antes da fundação do mundo. Ela era o meu propósito. Eu falei que ela estaria lá. E não havia ninguém apto para tomar isto, mas eu mesmo desci, eu fiz. Está vendo? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, se a salvação fosse cobrada de nós, como o mundo, como a religião fala aí fora, todos estariam perdidos. Todos. Por isso que a Bíblia diz, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Agora, a fé é a revelação. Se você tem a revelação hoje, não foi você que viu isso, foi Ele que te deu. Então nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus só dá esse dom a quem Ele quer, a quem Ele tem misericórdia. Então o irmão Brana vem e diz assim, ó, veja, agora ele tem o título de propriedade da redenção. Ele, como leão, vem e requer isso, ele toma isso. O livro, o título, ele tem isso na mão. Ele tem em sua mão. A mediação terminou agora. Ele o tem em sua mão, está vendo? Lembre-se, esteve na mão de Deus o tempo todo, mas agora está na mão do Cordeiro. Agora, vamos voltar lá atrás em Gênesis. Esse livro esteve na mão de alguém, lá atrás em Gênesis. Na mão de quem que estava esse livro?
Na mão do homem, na mão de Adão. Quando Adão olhava para o rio e falava assim: rio, saia daí, vá para lá. O rio ia, mudava de curso e saía e ia para outro lugar. Ele falava com a árvore: árvore, saia daí, venha para cá. Ela saía e vinha. Era o poder da palavra criativa de Deus na boca de Adão. Ele olhava para o leão e disse: fique calado. O leão ficava calado. Um animal que, se ele rugir aqui, todos nós tremeremos. Mas Adão falava assim: fique quieto, leão. E ele ficava, o leão baixava e ficava quieto. Porque o poder de Deus, a criação chamada Deus, estava na boca de Adão. Quando o leão via Adão falar, ele não via Adão, ele via Deus. Mas aí a serpente, Satanás que foi o mentor do plano para derrubar a raça humana, entrou e tentou dizer: como é que eu vou entrar no homem? Porque Deus já entrou no homem. Ele está falando a palavra, e a palavra está se cumprindo. Mas eu quero entrar no homem e destruir isso. Como é que eu consigo? Ele tentou, ele ficou maquinando. Como é que eu faço isso? Aí ele entrou e olhou todos os animais. Não tinha um que pudesse fazer isso. Mas ele olhou para uma animalia do campo, que era a serpente, que não é essa cobra que a gente vê hoje que rasteja sob seu ventre, porque isso foi a penalidade do pecado. Mas quando ele olhou a serpente, aí é que está o segredo que Deus deu para você, mas não dá para outros lá fora. E eles estão procurando o elo perdido aí. Tem cientista com não sei quantas faculdades procurando isso que você já tem. Ele olhou, e quando ele olhou, ele viu uma serpente, e a serpente era ereta, igual um homem. Ela tinha perna, tinha braços, ela falava. E ele falou assim: é muito parecido. Então ele foi naquele laboratório ali, a serpente, ele entrou na serpente e veio, e vocês conhecem a história, não é? E até hoje eles estão aí com essa história de maçã. Aí agora enjoaram da história de maçã, diz que foi outra coisa. Agora até a melancia estão falando que comeu lá, de tanto que o diabo engana eles. Então esse poder da redenção do livro estava na mão de Adão. Quando eles pecaram, esse poder do livro da redenção saiu da mão de Adão e voltou para o dono original. Quem era o dono original? Deus. Então é o que o irmão está falando aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora ele tem o título de propriedade da redenção na sua mão. A mediação terminou agora. Termina. Ele tem em sua mão, lembre-se, esteve na mão de Deus o tempo todo. Está vendo? Mas agora está na mão do Cordeiro. Agora observe, o título de propriedade da redenção de toda a criação está em sua mão. E ele veio, olha aí, ó. Ele veio para requerê-lo também para a raça humana. Não requerê-lo para anjos, requerê-lo para os humanos. Anjo não precisa. Anjo não tem pecado, mas os humanos têm pecado. Então ele veio requerê-lo para os humanos, aos quais foi dado para fazer filhos e filhas de Deus novamente, trazê-los de volta ao jardim do Éden novamente. Olha aí, ó. Trazer de volta aquele poder. E aonde estava esse poder agora, aqui, no jardim do Éden? Estava na boca de um homem novamente. Estava na boca do profeta. Ele pôde olhar para aquela árvore que não havia esquilos e dizer muito mais poderosamente do que Adão lá. Porque Adão falava com a árvore, Adão falava com o rio, Adão falava com o leão. Mas agora o profeta olhou onde não tinha nada e disse: haja! Aleluia! A palavra novamente criativa de Deus na boca de um homem disse: haja! E de repente surgiu o esquilozinho. Ali era cientificamente provado que naquela região não havia esquilos, porque o habitat natural dos esquilos não era ali. Então, irmãos, olha aqui o irmão falando, ó, trazê-los de volta ao jardim do Éden
Novamente, tudo que eles perderam, a criação inteira, as árvores, a vida animal, olha aí, ó, tudo mais, oh, que coisa. Que coisa. Isso não os faz sentirem bem? Amém. Ufa, a congregação diz, amém. Eu achava que estava cansado, mas não estou. Agora, estão vendo? Às vezes acho que estou ficando muito velho para pregar, e então começo a ver algo assim, e acho que sou jovem novamente. Amém? Amém? Sim, isso mexe com vocês, está vendo? Porque eu sei disso, que há alguém lá esperando por mim. Tinha alguém lá esperando por ele ou não tinha? Tinha, porque quando ele veio aqui, estava ali o 7º anjo. Quando ele olhou o 7º anjo, ele estava esperando por ele. Era a última parte que restava, porque ó, todas as partes estavam aqui, ó, todas elas, as 6 que dormiram, ó, todas as 6 que dormiram, estavam aqui quando essa nuvem apareceu. Paulo estava aqui, Irineu estava aqui, Martins estava aqui, Lutero, Columba estava aqui, Lutero, Wesley, todos estavam aqui, mas havia um 7º anjo que estava de pé sobre a terra. Porque sabe o que ele estava de pé? Vivo ainda? Porque era noivo. O rapto tinha que acontecer com ele para cumprir Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, 13 a 17. Porque o mesmo Senhor, que mesmo Senhor? O mesmo que morreu lá na cruz, é o mesmo que veio aqui, ó. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Mombrana diz, essas 3 coisas acontecem quando ele desce. Por isso que ele disse lá, ele já está dando um passo saindo do trono. Ele vem com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quando ele vem e aparece ali, tem uma parte do corpo que resta viva ainda na terra, porque a obra redentora está se cumprindo naquela parte do corpo. E ela é que vai trazer a redenção para todo o corpo. Então ele tem que subir ali. O Mombrano está dizendo aqui, ó, olha aqui, ó. Há alguém que pagou o preço que eu não podia pagar. Está vendo? Há alguém lá esperando por mim. Há alguém que pagou o preço que eu não podia pagar. Isso mesmo, ele fez isso por mim. Charlie fez isso por você. É como se ele falasse com um irmão na congregação. Charlie fez isso por você. Fez isso pela raça humana inteira. E agora ele aparece para requerer seus direitos de redenção. Aí você pergunta assim, mas espera aí, irmão Roberto, eu ainda não estou entendendo uma coisa. Mas ele vem requerer o que é seu. Agora, e eu? Aonde eu entro nesse quadro da redenção? Quando ele requereu o profeta, quando ele viu aquela parte do corpo ali, ó, e ele falou assim, essa é a parte perfeita. Essa é aquela parte que Paulo disse assim, ó, quando olho no espelho eu vejo como um enigma. Essa parte já não via mais como enigma. Ele via totalmente a imagem de Cristo. Essa era a parte perfeita. Quando ele, num súbito poder, arrebatou o irmão Branham dentro daquela nuvem, eu subi com ele. Você subiu com ele. É ali que eu entro. É ali que você entra. É ali que esse pastor da mensagem, que só tem um pastor da mensagem, só tem um pastor da mensagem, só um, os outros fizeram-se por si só. Só tem um pastor reconhecido por Deus na mensagem, se chama William Marion Branham. Se alguém chegar aqui e falar assim, quem é o pastor dessa igreja? É William Marion Branham. Pode colocar a foto dele ali, ó, e falar assim, mas quem é aquele homem? É o pastor dessa igreja. Porque isso é a única verdade que existe. É ele que é o pastor dessa igreja. Nós estamos aqui reunidos em torno da sua mensagem, daquilo que ele pregou. Aí ele diz assim, ó, ele vai requerer-nos para quem? Não para si mesmo, para nós. Ele é um de nós.
Ele é nosso parente, ó, que coisa, ele é meu irmão, ele é meu salvador, ele é meu Deus, ele é meu parente redentor, ele é tudo. Amém. Por quê? O que era eu sem ele, ou o que poderia ser sem ele, assim, veja, ele é meu tudo. Ele é o teu tudo? Ele é o teu tudo? Amém, ele é o meu tudo. Eu não levanto de manhã sem ele. Eu não vou trabalhar sem ele. Eu não consigo cumprir minhas atividades sem ele. Eu não consigo voltar para casa sem ele. Eu não consigo dormir sem ele. Eu não consigo comer sem ele. Ele é meu tudo. Então, irmão Branda diz assim, veja. E ele está lá como nosso parente. E agora ele está intercedendo por nós até esse tempo. E agora ele sai e toma o livro da redenção para requerer seus direitos do que ele fez por nós. Aí o irmão Brando diz assim, ó, eles morreram. Quem? Olha aqui, ó. Eles morreram ou não morreram? Morreram, ó. Acompanha só, e olha lá, ó. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está cumprida essa escritura ou não está? Está, porque aqui, ó. Eles viveram? Viveram. Eles creram nele? Creram. Eles morreram? Morreram. Eles morreram crendo nele. Então a escritura é para eles. Aquele, ó. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eles viveram de volta ou não? Olha aqui, ó. Todos eles estão aqui. Está cumprida essa escritura. Aí ele fala de novo, Jesus falando, ó. Aquele que vive tem uma parte desse corpo que não morreu. Quando Jesus aparece de volta, ele está vivo na terra. Então é aquele que vive. Mas crê nele, crê em Jesus, creu em Jesus. Então Jesus diz, ó, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém. Ele não morreu nem espiritual, fisicamente, porque quando Jesus voltou, ele estava vivo na terra ainda. E nem espiritualmente, porque ele não ficou sem a palavra, ele recebeu a palavra. Aí o Brando diz assim, ó, não importa se ele adormece na primeira vigília, na segunda vigília, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima. Onde quer que ele adormeça, que acontecerá? A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará. Ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando a sua mensagem. E o último selo é aberto. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Agora, isso é só para os cristãos. Isso é só para crente. Isso é só para crente, irmão. Isso é só para eleito. O incrédulo pode estar com essa mensagem na mão, mas ele não vai ver isso. Olha aí, ó. A trombeta de Deus soou. Se você pegar a mensagem da festa das trombetas, o irmão Branco está dizendo lá assim, ó. E eu lhes disse, tabernáculo branco, que eu tocaria essa trombeta para vocês. A trombeta de Deus é a mensagem do fim. A trombeta de Deus soará, e aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo, quem é o último anjo? É o profeta. Está entregando sua mensagem. E quando o último anjo está entregando sua mensagem, o último selo é aberto. O que é o último selo? É o sétimo selo. O que é o sétimo selo? É a vinda do Senhor. Se ele foi aberto, ora, irmãos, eis aqui Jesus. Aquela última trombeta soará e o Redentor sai para tomar suas possessões redimidas, sua igreja lavada pelo sangue. Agora, a criação inteira está em sua mão agora.
Baseado nisso, o plano inteiro de redenção está selado por 7 selos. O irmão Branco está pregando a brecha, ainda ia abrir os selos. No domingo próximo, à noite, quando o irmão Branco pregasse o 7º selo, tudo que nós estamos falando aqui estava cumprido. Amém. Glória a Deus. Amigos, eu lhes disse que os deixaria sair às 8h30, mas deixei de lado 3 ou 4 páginas aqui para chegar a isso. Assim já passei das 9, de modo que vocês possam retornar amanhã, não é? Mas agora, e aí ele vai continuar, mas nós vamos parar, vamos ficar de pé, Quem sabe numa outra oportunidade a gente continua, né? A falar um pouco mais sobre isso. Vamos orar, não é? Vamos agradecer a Deus. Você se sente feliz por essas coisas? Amém? Você sabe que você é parte disso. Você sabe que você está incluído aí, ó, no nome desse profeta, no ministério desse profeta, não é? Isso nos faz feliz nessa manhã. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo privilégio, Pai, de conhecer essa mensagem, pelo privilégio, Pai, de ouvir a mensagem e entendê-la como ela é, enxergar a palavra como ela é. Senhor, muito obrigado, Pai. Continue abençoando cada irmão, cada irmã, Senhor. Muito obrigado por tudo. E enche-nos mais e mais com o Teu Espírito Santo, abrindo mais e mais o nosso entendimento para compreender as Escrituras, Pai. Dá-nos um bom término de domingo. Abençoe cada um. Que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós saiamos pela manhã contigo, voltamos à noite contigo, e tudo que o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso tudo, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém, Jesus. Amém, Senhor.